Vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus? Já vou pedir para você ir abrir na sua Bíblia lá no texto de Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo de número 3. A gente vai aqui continuar falando aqui um pouco sobre essas virtudes cristãs aqui. Paulo fala assim, olha, lembrando continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço que é motivado pelo amor e a perseverança que é proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós já falamos aqui sobre a esperança e hoje eu quero falar sobre fé. Aliás, não tem nenhum tema que seja melhor para falar nesse programa sobre fé, né, gente? Aliás, o programa chama fé, que outro tema melhor do que esse. Mas Paulo diz a fé que ela advém do vosso trabalho, gente. E é muito simples nós falarmos sobre fé, porque a Bíblia ela traz um exemplo importantíssimo do que significa andarmos pela fé, do que significa viver em fé. O modelo que a Bíblia apresenta de um homem de fé está lá na vida de Abraão. A partir de Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus chamou ele da sua terra, da sua parentela, para que ele fosse para uma terra que Deus iria mostrar para ele. Posteriormente, em Gênesis 15, Deus fez uma promessa para Abraão, que daria a ele um filho. Abraão já tinha conquistado tantas coisas, mas ele queria deixar essas conquistas para um descendente que lhe fosse de origem natural. Mas tinha um problema, Sara era estéril, não podia ter filhos. E aí Abraão então pensou que Deus iria usar Agar, Sara pensou que a geração de Abraão poderia ser feita por intermédio da escrava, mas Deus disse para ele que não, que Deus iria operar um milagre na vida dele. E Deus então interviria na história de Abraão, na história de Sara, dando a eles um filho gerado de uma forma sobrenatural. Olha que coisa interessante. Aí o texto bíblico diz que passado-se muito tempo, Abraão tinha 100 anos, Sara já tinha encerrado o costume natural das mulheres, e aí então nasceu Isaac, o filho da promessa. O apóstolo Paulo, falando sobre esse texto na sua carta aos Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 18, Paulo fala o seguinte, ele fala que Abraão, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. O texto diz que ele não duvidou da palavra de Deus, mas ainda contra a esperança ele permaneceu firme, crendo que Deus era poderoso não apenas para lhe dar um filho, mas ele também cria que Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos. E Paulo diz isso por causa do episódio de Gênesis 22, quando Deus requereu de Abraão a entrega do seu filho no Monte Moriá. O texto diz que Abraão acreditava que Deus era capaz de até mesmo ressuscitar dos mortos, a fim de que a promessa fosse cumprida. Esse é o modelo de fé. Paulo diz, Deus quer nos encher de esperança, mas Ele também quer nos encher de fé. E o que é fé, gente? Ou o que é andar pela fé? Andar pela fé é andar pela palavra de Deus. É andar na convicção daquilo que Deus diz. É andar na convicção do plano e do propósito de Deus. E eu te pergunto hoje, como é que está a sua fé? Como é que está a sua esperança? Você está cheio de esperança, você está cheio de fé, e é a fé que motiva o nosso trabalho, Tiago vai dizer que a fé ela é operante, a fé sem obras ela é morta. Deus ele não quer nos dar uma fé inativa, uma fé que é apenas pensamento positivo, confissão positiva, não. A nossa fé ela é o resultado de atitudes, ela é o resultado de ações. A nossa fé é essa consciência de que a palavra de Deus nos diz, e então nós agimos em obediência à palavra de Deus. E nem sempre, gente, a nossa fé ela vai ser algo racional. Às vezes Deus vai falar coisas conosco que contrariam completamente a lógica, o sentido das coisas, Exemplo, Deus disse para Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai por uma terra que eu te mostrarei. Isso parece não fazer sentido, aparentemente, afinal de contas, Abraão estava indo para um lugar que ele nem sabia de fato para onde era, Mas a palavra de Deus ela não é ilógica, nem sempre ela vai ser lógica, De acordo com a lógica dos homens, De acordo com o pensamento cartesiano, a palavra de Deus às vezes vai contrariar a nossa lógica, No pensamento natural, um morto não pode ressuscitar, um cego não pode voltar a ver, um paralítico não pode voltar a andar, mas Deus é capaz de fazer isso. A palavra de Deus, às vezes, ela é alógica, ela está acima da lógica, acima do pensamento natural, acima do pensamento normal. Então, que eu e você possamos ter essa ousadia
de andarmos em cima da palavra de Deus, de andarmos baseados naquilo que Deus nos diz a respeito da sua palavra, gente. E existem conselhos muito práticos de Deus na palavra dele que nós precisamos de ter fé para que a gente possa cumprir com cada um deles. Um exemplo, um conselho prático que a Bíblia nos dá e que nós precisamos ter fé para acreditar nele e para obedecê-lo. É de que os maridos podem amar as esposas como Cristo amou a igreja, que as mulheres podem se sujeitar aos seus maridos como a igreja está sujeita a Cristo, que os filhos podem obedecer aos pais, que os pais não precisam colocar peso demasiado sobre os seus filhos. É acreditando na obra que Deus tem feito em nós e na sua palavra que nós podemos andar pela fé nesses mandamentos, andar pela fé nesses conselhos e praticá-los na nossa vida, a fim de que a nossa vida possa espelhar-se e ser ela pautada e alicerçada na palavra de Deus. Então é um pouco sobre isso que eu queria falar. Deus, ele quer nos encher, em primeiro lugar, de esperança, mas Deus também quer nos encher de fé, amém? Então que nesse dia você possa ser cheio de fé, de coragem, de ousadia, em nome de Jesus.